Olá, amigos! A capacidade de realização das mãos humanas é quase infinita. Com a simples articulação dos dedos, atingimos os movimentos que têm permitido a construção de toda a nossa civilização através do trabalho. Os perigos se mostram reais, e é sobre eles que vamos falar aqui. São os acidentes que causam graves lesões às mãos e acontecem com mais frequência do que imaginamos, atingindo os trabalhadores e acarretando grandes prejuízos às empresas e à economia do país. Elevadores, portarias de prédios, portas de trem ou metrô são exemplos de mecanismos projetados para atender ao público e, por isso, aceitam a intervenção das mãos quando necessário. Obrigada. Este não é o caso de grande parte das máquinas utilizadas no processo de estampagem metalúrgica, as prensas e os diversos equipamentos similares. Nessas máquinas, o movimento de prensagem se dá com o pistão atuando sobre o objeto a ser conformado. Acontece aí um impacto do tipo pancada de martelo, geralmente de muitas toneladas, que poderia representar o esmagamento ou mutilação das mãos e dedos do trabalhador. Prensas, guilhotinas, tesouras, dobradeiras e laminadoras são máquinas responsáveis pela fabricação de boa parte dos objetos usados em nosso dia a dia. Mas, apesar de formarem em seu conjunto um setor de grande importância econômica, continuam sendo responsáveis por altíssima incidência de acidentes, grande parte deles com registro de mutilações ou lesões graves. Equipamentos de proteção individual adequados podem proteger contra cortes e escoriações no manuseio de chapas ou de ferramentas manuais e também no ataque de óleos e graxas. No entanto, são ineficazes na proteção contra os riscos produzidos pela própria máquina. A prevenção contra esses riscos somente poderá ser obtida com equipamentos de proteção coletiva, instalados na própria máquina, que impeçam o ingresso de qualquer parte do corpo dos trabalhadores nas áreas de risco. Entre 1995 e 1998, somente no município de São Paulo, uma média anual de 650 trabalhadores sofreu mutilações nos dedos e nas mãos. Porém, essa realidade está mudando. Já não era sem tempo. Um país que respeita a saúde e a integridade física dos seus trabalhadores não pode aceitar que os operadores de prensas continuem sendo mutilados ou tendo suas mãos incapacitadas para o trabalho. Neste novo cenário, assume grande importância o Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares, conhecido pela sigla PPR-PS. O programa foi elaborado pelas 3 partes interessadas na resolução do problema de acidentes com essas máquinas. Trabalhadores representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, empresários através dos sindicatos patronais e o governo, através da Fundacentro e das delegacias regionais do trabalho, ambas vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego. O principal objetivo do programa está sintetizado no lema Máquina Risco Zero. As soluções, elas dependem basicamente do tipo da prensa. Hoje nós temos vários modelos de prensa, como prensas mecânicas, hidráulicas, prensas do tipo chaveta. A solução varia de acordo com o modelo da prensa. Nós fabricamos as prensas tipo C, fabricávamos até 1992 e por decisão da nossa empresa, não fabricar mais o sistema de acionamento por engate de chaveta meia cana em função da segurança para o operador, que uma vez acionado essa máquina, um sistema de chaveta, nada interrompe mais o ciclo de acionamento, de operação da máquina. 42% dos acidentes do país que incidem em mutilação de mãos e dedos são provocados por prensas. E que 25% do total de acidentes registrados no país, independente da sua gravidade, são registrados na operação em prensas. Alguns mecanismos de proteção podem ser aplicados em determinados tipos de prensas e equipamentos similares. Os sensores fotoelétricos, por exemplo, são modelos bem conhecidos
capazes de impedir ou interromper o movimento das máquinas em qualquer ponto de seu curso. Para garantir esse resultado, uma cortina de luz deve ser instalada em posição previamente calculada, muito antes do local de ação do pistão. No entanto, esse dispositivo não serve para as prensas do tipo engate de chaveta. Esta prensa é proibida em muitos países, porque é sujeita ao repique, que acontece quando a máquina repete seu movimento acidentalmente, sem que seja possível evitá-lo. Outra razão para essa proibição é que não é possível interromper o movimento do martelo no meio de seu curso. Assim, nas prensas com acionamento de chaveta, uma vez iniciado o movimento do pistão, ele vai sempre completar o ciclo. Como essas prensas representam a maioria dos equipamentos instalados no Brasil, a solução proposta pelo programa foi a de criar dispositivos caseiros de proteção, uma alternativa simples e eficaz de acordo com a nossa realidade. As soluções aqui descritas são chamadas de caseiras porque podem ser fabricadas com tecnologia simples e custo muito mais baixo. Desde o projeto do dispositivo até a sua instalação nas máquinas, todas as etapas podem ser realizadas na própria fábrica, cujas ideias geralmente são apresentadas pelo próprio operador das máquinas e desenvolvidas por um técnico, um engenheiro ou mesmo um ferramenteiro. Verificamos as soluções que haviam no mercado. Soluções normalmente caras e principalmente adaptáveis a prensas maiores e mais modernas. Para as máquinas pequenas, nós não achamos nenhuma adaptação a baixo custo. Então nós partimos para soluções caseiras que foram projetadas aqui internamente com o meu auxílio e executadas pela equipe de manutenção da empresa, procurando sempre retirar a mão do operador e impedir que ele coloque a mão na área de prensagem. Uma dessas soluções caseiras é o uso de barreiras ou grades de proteção, que podem ser grades metálicas ou chapas de policarbonato. São as chamadas proteções estacionárias ou fixas, projetadas e instaladas de modo a permitir somente o ingresso de peças, e nunca das mãos do operador para a área de estampo. O policarbonato é um material que apresenta vantagens como uma altíssima resistência ao impacto, além de ser transparente, o que permite melhor visibilidade da operação do que as grades metálicas, que geralmente são vazadas, descontínuas e não são bem aceitas pelos trabalhadores. Essas soluções podem ser combinadas com sistemas alimentadores, como as gavetas, que levam a peça para a área de prensagem, dispensando a entrada da mão do operador. A proteção tipo ferramenta fechada enclausura a ferramenta e não a máquina. Além de eliminar o risco de mutilação, é economicamente interessante nos casos de pouca troca de estampo. Esse dispositivo que está sendo mostrado, ele corresponde à ideia da ferramenta fechada, só que feita de uma maneira diversa do usual. Não é feito com material metálico, é feito com policarbonato. Este é um exemplo de máquina que atende plenamente o espírito do PPR-PS. É um dispositivo bastante simples, barato e que garante proteção adequada ao operador da máquina. A colocação da peça para estampo é feita por esse trilho, que substituiria, digamos, a mão do operador, que assim se dispensa de ter acesso à área de risco. Exemplo de criatividade para a resolução desses problemas são os sistemas móveis de proteção, tais como gavetas, tambores e outros dispositivos que surgem a partir da experiência dos operadores e técnicos do setor. Você tem aqui a colocação da peça para estampo sendo feita pelo operador. Por um sistema de gaveta, ele coloca a peça no local de estampagem e agora aciona o dispositivo bimanual para fazer o martelo descer e exercer a estampagem. Como é que essa coisa se completa? Primeiro você tem a gaveta, o sistema alimentador, que dispensa o uso da mão dele para fazer a peça chegar na área de risco. Segundo, isso é complementado com uma grade de proteção que impede completamente que, mesmo que ele quisesse, a mão dele pudesse ter acesso à área de risco. Um dado importante, quando o empresário instala aqui, suplementarmente, um comando bimanual, que é o que foi utilizado para acionar o pistão, o que ele está fazendo? Ele está trazendo uma outra vantagem muito grande, que é de eliminar o pedal
podem observar, seria bom observar que não existe pedal, ele é operado pelo bimanual. Por quê? Porque o pedal é sempre um ponto de agravamento de risco. Além das mutilações de dedos e mãos, as forjarias expõem seus trabalhadores aos graves riscos das elevadas temperaturas, em muitos casos superiores a 1.200 graus Celsius, e das precárias condições do ambiente de trabalho. Queimaduras extremamente danosas e até fatais, variações bruscas de temperatura, condições ergonômicas inadequadas, entre outros fatores, potencializam a ocorrência de graves acidentes. Entretanto, algumas empresas estão pouco a pouco construindo caminhos para a proteção adequada ao trabalho, ainda que em um primeiro momento precisem combinar dispositivos caseiros com recursos de automação. Aqui, o grande desafio é afastar o próprio operador e não somente as mãos das áreas de graves riscos, fornos, peças aquecidas e as prensas. A preocupação do sindicato também não é só com o trabalhador que está hoje dentro das empresas trabalhando, mas também com a sua família, que espera ele, da mesma forma que ele saiu com saúde inteiro, voltar dessa mesma forma para a sua casa nos momentos de descanso. Deve ficar claro que a área de prensagem não é a única que oferece riscos ao trabalhador. Volantes, pontas de eixo, bielas também respondem por graves acidentes, sempre que operam abertos sem dispositivos adequados de proteção de trabalho. Portanto, todas as partes móveis das máquinas do tipo prensas e similares devem ser enclausuradas. Outro exemplo de recurso caseiro são as caixas de proteção para pedais. Ainda que o objetivo seja a eliminação do sistema de acionamento de máquinas através do pedal, o programa tolera a permanência desse dispositivo desde que adequadamente protegido. O PPR-PS também tem como objetivo melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho e preservar as máquinas, equipamentos e ferramentas através do uso e manutenção adequados. O trabalhador não poderá ocupar nenhum posto de trabalho que envolva prensas e equipamentos similares se não estiver adequadamente capacitado na forma definida pelo PPR-PS. Isso inclui, entre outros, prensistas, ajudantes, preparadores de máquinas e equipe de manutenção. Um papel muito especial é reservado pelo programa aos membros eleitos da CIPA que representam os trabalhadores nessa comissão. Quanto tempo você trabalha com prensas? Mais ou menos 3 anos. Como é que era o trabalho antes de criarem esses dispositivos de proteção às máquinas? É um contato direto com a ferramenta, sem carrinho, muito perigoso, arriscado até machucar a mão. E hoje em dia, como é que é trabalhar com essas proteções? Como é que você se sente? Eu sinto bem melhor, porque eu sei que eu não vou me machucar enquanto estiver trabalhando. Manter a área de risco fora do alcance das mãos e de qualquer parte do corpo do trabalhador é sempre o caminho mais fácil para evitar totalmente o perigo. Para isso, cada dispositivo de proteção coletiva criado deve ser de simples fabricação e instalação, eficiente, econômico e facilmente removível, permitindo a manutenção das máquinas. Sem deixar de usar as mãos, mas usando principalmente a cabeça, estaremos dando uma verdadeira demonstração de respeito aos direitos dos trabalhadores.